Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma segunda-feira. Agora tô devidamente padronizado e as reflexões acabaram, né? Não, tô brincando. Trouxe mais uma reflexão aqui pra vocês. Tô num período aí, numa fase da minha vida em que muitas reflexões estão vindo, estão surgindo. E eu tô aproveitando esse tempo aí que eu tô passando por um processo pra refletir, pra pensar, para analisar muita coisa, e tá me dando muito tempo para poder trabalhar a fundo naquilo que realmente é o meu objetivo. Então, o que eu tava pensando esses dias foi justamente isso, né? Justamente, exatamente isso aqui que eu tô fazendo para mim, primeiro para mim e consequentemente para quem tá me assistindo, ou seja, vocês. E é como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? Eu tava olhando esses vídeos, os vídeos que estão aí, eu acho que 37 vídeos, tava olhando eles e assim, é uma caixa de ferramenta. É uma caixa de ferramenta em que sentido? No sentido de que quando eu preciso de alguma ideia, de algum insight ou de alguma luz em determinado assunto, eu posso consultar os meus próprios vídeos, esses que estão aqui. E aí eu posso, entendi, tenho uma ideia nova, ou seja, isso aqui é como se fosse um repertório para eu poder utilizar, e ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, eu estou processando essas informações, né, implicitamente e explicitamente, porque eu estou falando, e aí eu estou concatenando essas ideias. Por que eu estou falando isso? Porque a minha ideia aqui, para vocês e para mim, é justamente isso, é aumentar o repertório comportamental de vocês e meu também. Em que sentido? No sentido de que é uma coisa interessante essa parte da percepção, que eu já falei sobre isso aqui várias vezes, mas eu vou pegar uma imagem para vocês verem e analisarem de fato essa parte da percepção que eu tô falando. Vai aparecer uma imagem aqui agora e eu quero que vocês me digam o que vocês estão vendo nessa imagem. Quem tá me assistindo mesmo de fato, comenta aí, interage comigo, beleza? Comenta aí e diz o que realmente vocês estão vendo. Vou facilitar para vocês qual a forma geométrica que vocês estão vendo aqui. Comenta pra mim, é um triângulo, é um quadrado, sei lá. Comenta aí que no final eu vou dizer o que realmente tem aí. Nessa imagem aqui, colocando de novo. Esperar um tempinho pra vocês analisarem de fato, ou então pausar aí, segurar e ver. Então, beleza. Mas por que eu tô falando desse termo de repertório e percepção? Porque a partir do momento que você possui mais repertório no seu cérebro, no seu consciente, você amplia a sua percepção do que está em sua volta e de uma determinada situação. Então essa parada da percepção, ela é muito interessante, porque se eu colocar um texto aqui e pedir para qualquer um de vocês explicarem para mim, cada um vai ter uma percepção diferente e uma explicação diferente baseado nas suas experiências. Então esse olho aqui, o seu olho que tá me vendo, que tá me percebendo, tipo, não é. Isso é louco, né? Tipo, eu tô indo um pouco mais a fundo, que eu não deveria fazer isso nesse exato momento e aqui assim, em público, pra todo mundo, que nem todo mundo tá preparado pra escutar certas coisas e entender certas coisas. Isso vai soar um pouco estranho pra vocês, mas é justamente isso, porque se eu te disser que o que você tá vendo não é real, não é a verdade nua e crua do o que você tá vendo. Então você tá olhando pra mim, isso aqui não é real. Por que não é real? Porque tudo que você vê, tudo que você enxerga e tudo que você processa no seu cérebro, no seu consciente e inconsciente, é baseado em toda a sua experiência vivida, passada e percepções que você teve também no passado. Então, assim, é estranho, dá um nó na cabeça da pessoa, mas é justamente isso. Então, tudo que eu faço aqui, que eu trago para vocês aqui e que eu quero transmitir para vocês, é justamente isso. Eu quero abrir e ampliar o seu campo de percepção, para você sair um pouco da sua zona de conforto, para você sair um pouco da sua zona homeostática, que é a sua zona confortável, entendeu? Para você experimentar e para você ter acesso a outras situações, a outras linhas de pensamento, a outras formas de analisar cada situação, que eu estava nesse lugar, nesse processo de só enxergar embaixo do meu nariz a minha percepção, o que eu aprendi até aqui, usar todo o meu repertório comportamental
para tomar decisões e enxergar daqui para frente de uma forma padronizada, de uma forma simples e rápida, coisa que o nosso cérebro, ele procura atalhos para fazer qualquer tipo de coisa. Então, o que eu digo é que sempre tem alguma heurística, algum viés cognitivo, algum atalho comportamental que o seu cérebro ele vai utilizar para não sair daquele padrão, ou seja, para ele não gastar ou para ele não usar mais energia do que é preciso para executar qualquer ação que você talvez nem perceba, mas ele está fazendo esse processo para facilitar, e isso pode, dependendo de como é feito, prejudicar muitas coisas na sua vida. Pode prejudicar a sua tomada de decisão, pode prejudicar o seu pensamento, a sua emoção, o seu controle emocional. Então, o que eu estou fazendo aqui, nesses vídeos, e vou fazer nos próximos, é justamente isso. É ampliar um pouco a sua linha de percepção, mesmo que em curto prazo aqui, eu seja mais um provocador do que um explicador, porque aqui, infelizmente, eu não posso dissecar tudo sobre os assuntos que eu trago, mas eu consigo trazer assim uma ideia, eu consigo te mostrar alguma coisa que você possa pegar e caramba, vou pesquisar mais sobre isso, eu acho que ele tem razão, vou procurar mais um pouco sobre isso, vou me aprofundar mais sobre isso. Então é interessante você perceber que o seu cérebro ele usa vários atalhos já criados no passado por você e pelas suas experiências, pela sua forma de viver, pela sua vivência, por tudo que você aprendeu. O seu cérebro ele cria esse padrão neural que facilita a sua linha de pensamento, o seu comportamento, a sua tomada de decisão, a sua forma de se comportar, de agir, de falar, de processar coisas, de perceber coisas. Então, por isso que eu tô falando, isso é, assim, quem realmente está acompanhando todo esse processo, quem realmente está a fundo, está comigo, está ligado, vocês vão entender um pouco do que eu tô falando. Que quando eu falo que isso aqui que vocês estão vendo não é real, e sim o que está na sua lente, ou seja, na sua percepção, na forma de você enxergar o mundo. Então, por isso que acho que posso falar que tudo que você vê é baseado nas suas experiências e percepções. É muito massa isso, velho. E o que eu quero trazer nessa segunda-feira pra você é que toda vez que você for pensar em alguma coisa, toda vez que você for formular algum conceito, que você for afirmar alguma coisa, ou que você for parar pra pensar pra poder tomar uma decisão, sim, sai um pouco da tua caixa, sai um pouco da tua zona homeostática, sai um pouco dessa zona e faz como se fosse um zoom out, ou seja, sai da situação, sai dessa tua linha de pensamento, sai dessa tua forma de perceber você mesmo e as coisas em sua volta e toma uma linha de pensamento diferente, procura buscar uma opinião diferente e não sempre naquele viés de confirmação ou então no viés de ancoragem, entendeu? O que é viés de confirmação e viés de ancoragem? O viés de confirmação é que nós, pelas heurísticas e pelos padrões neurais que o nosso cérebro ele costuma agir para facilitar e poupar energia. Esse termo poupar é um pouco discutido de forma acadêmica, mas eu vou usar assim de forma didática. Então, para poupar energia, ele vai por caminhos já criados. Então, esse viés de confirmação é simplesmente uma forma de confirmar o seu cérebro. Ele procura formas de confirmar aquilo que você quer que seja confirmado. Vou trazer assim em prática isso. Por exemplo, aquele meu amigo é um cara muito bom, é um cara honesto. Então, quando alguém chega para dizer a você que ele fez alguma coisa de errado, ou que ele traiu, ou que ele foi ileal, você, o seu cérebro, ele vai procurar coisas que mesmo que não sejam reais, evidentemente reais, mas o seu cérebro ele vai buscar essas confirmações para solidificar aquela informação positiva daquela pessoa, porque você não quer pensar que aquela pessoa fez aquela ação indevida. Então isso é um viés de confirmação. Por exemplo, entrar bem superficial na política, esquerda, direita, essas coisas. Então cada lado ele procura buscar mais confirmações, mais e mais confirmações para defender a sua tese. E não para ampliar um pouco a sua percepção, o seu campo de visão, a sua forma de pensar e forma de ver, enxergar e perceber as coisas, porque ele quer que aquela ideia seja confirmada. E o viés de ancoragem é praticamente a mesma coisa, ou seja, você não me conhece. E acontece muitas vezes isso comigo quando as pessoas têm mais intimidade comigo e tudo mais. Eu trazendo pra mim, pra você ter uma ideia do que eu quero dizer. Por exemplo,
As pessoas falam, geralmente, assim, quem não me conhece, fala que eu sou muito chato. Eu sou chato, que eu sou estranho e alguma coisa desse tipo. Então, quando você não me conhece e escuta isso de alguém que provavelmente já teve algum contato comigo, então você fica com aquela ideia na cabeça. Você mesmo, aquele bicho é chato, aquele bicho é chato. Então, a primeira informação que chega sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação fica ancorada no teu cérebro, por isso que o viés de ancoragem, ele fica ancorado no teu cérebro. Entendesse? Então, quando você tem um contato com aquela pessoa ou com aquela situação, você fica meio que um pezinho atrás e desconfiando daquela pessoa. O seu cérebro, ele tá com aquela informação, aquela primeira informação que você recebeu de uma pessoa que talvez você confie. Então, quando você se aproxima daquela situação, você já vai com o pé atrás. Quando você se aproxima daquela pessoa, você já vai com um pouco de pé atrás. E aí, será que esse bicho é chato mesmo? Será que não sei o quê? E aí, depois, na maioria das vezes, quando você conhece aquela pessoa, quando você se aproxima daquela pessoa, que é o que acontece comigo, a turma diz, caramba, velho, tu é muito diferente do que tu parece ser e tal, porque quando eu não te conhecia, quando eu olhava tudo de longe assim, meu irmão, aquele bicho é muito metido, é chato, não sei o que e tal, eu não vou. Mas quando você conhece, quando você chega mais perto, se aproxima, tem aquele vínculo e aquele contato, aí você diz, caramba, meu irmão, tu é legal pra caramba, não sei o que, barará. Então, isso é o viés da ancoragem e o viés da confirmação. E tem várias heurísticas, vários caminhos neurais que o cérebro, ele sempre consegue e sempre vai buscar essas opções. Então, que nessa semana, eu quero que você, se você realmente está me acompanhando, se realmente você está gostando desses conteúdos, fala comigo, dá uma curtida, faz alguma coisa, para eu saber que realmente você está vendo, porque aparece 200, 300 pessoas, 100 pessoas, e eu não sei se a galera tá gostando, se não tá gostando, como é que tá. Então, a minha mensagem para essa segunda-feira é que você amplie um pouco a sua percepção, saia um pouco da tua zona de conforto, da tua forma de pensar e da tua forma de acreditar nas coisas, de perceber as coisas, e dá um zoom out. Dá uma olhada diferente para aquela mesma situação que você sempre teve aquela mesma ideia. Pensa diferente, busca conselho diferente, avalia de uma forma diferente, beleza? Então, já passou pra caramba aí, vamos nessa, um abraço e vamos embora, pessoal.